Olá, embaixadores da riqueza, sejam muito bem-vindos a esse canal, especificamente esse programa Casamento à Luz da Bíblia. Aqui existe uma playlist com vários vídeos sobre esse assunto que trazem princípios e estratégias bíblicas para você aplicar na sua casa, no seu casamento, se você é como eu e busca enriquecer e trazer prosperidade para o seu lar. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, sejam muito bem-vindas. Eu sou Germana, sou casada, mãe de 3 filhos, cristã, é claro, e sou apaixonada por esse assunto de finanças e também pela Bíblia, é claro, que não é apenas um livro de salvação, um livro religioso, mas um manual de vida e um mapa do tesouro para a riqueza. Vocês acreditam que tem tudo na Bíblia? Geralmente, inclusive, eu leio passagens bíblicas aqui para minha audiência, para vocês que me acompanham aqui, porque tudo tem lá, gente. É só a gente ler um pouco mais com a mente aberta. Então eu acredito que todos nós podemos sim ser ricos. É possível. Se alguém conseguiu, eu também consigo, você também consegue. E é isso que eu quero trazer aqui nesse canal. Riqueza para a sua casa. É te dar todos os instrumentos, os princípios, todas as estratégias para que você construa riqueza no seu lar. Quebre a maldição da escassez na sua geração e plante a prosperidade na sua descendência. E hoje eu trouxe um tema, gente, muito polêmico. Muito polêmico, mas necessário, porque eu não vejo como você prosperar se você é casada. Eu acredito que quem me acompanha aqui é casada. Não tem como você prosperar se você não alinhar isso, se você não enfrentar esse problema, porque eu vivi isso na minha casa. E o tema de hoje é como acabar com o machismo financeiro em casa. Eu vivi isso na minha própria casa, gente, e eu bem sei o que eu passei, e é por isso que eu decidi para falar para você, mulher, especificamente. É por isso que eu decidi criar um Instagram com o nome Casadas e Ricas, porque eu quero falar com você. Eu acredito no papel da mulher. Eu acredito que, apesar de a fundação do mundo, quando a gente pega assim o Antigo Testamento, existe um período patriarcal, né? Mas quando a gente pega o caminhar de Jesus, ele nos deu valor, ele nos deu missão, ele nos colocou, nos injetou com papéis importantes, com um valor diferente dentro da sociedade. Então, além de tudo isso, do papel que Jesus nos deu, eu também acredito que está sobre nós a missão de trazer prosperidade para o nosso lar. Sabe, quando você queima no seu coração a autorresponsabilidade de, gente, eu estou vivendo isso aqui, mas eu tenho certeza que para eu mudar de estação, para minha casa mudar de estação, essa responsabilidade aqui é minha. Sabe quando isso acontece? Eu tinha essa certeza. Eu vivia assim coisas terríveis na minha casa, e quando eu falo terríveis é no sentido de querer algo e meu esposo não condizer com aquilo. Querer algo e me manter aprisionada. Porque como eu estava casada, eu não conseguia sair do lugar, já que meu esposo não estava alinhado com aquilo que eu almejava. Então, eu acredito que nós, uma vez que a gente decide, uma vez que a gente exerce essa autorresponsabilidade, se empodera do papel que nós temos, e é um papel, gente, fundamental, é uma coluna dentro da nossa casa. É uma habilidade que nossos maridos não têm. E é bíblico, tá na Bíblia. Lá acredito que é o primeiro vídeo dessa playlist, eu falo sobre dinheiro no casamento à luz da Bíblia. E lá eu falo como deve ser, e lá eu falo que existem papéis
que o homem exerce, que a mulher exerce, e que é essa individualidade, singularidade de cada um, que quando a gente une e potencializa aquilo que a gente tem melhor, entende? Um complementando o outro em termos de habilidades e capacidades, o céu é o limite para nós. Mas às vezes os nossos maridos, eles não têm a humildade de buscar conhecimento. Eles acham que sabem tudo. Eu não sei se na sua casa o seu marido, porque eu sei que existem raras exceções onde os maridos têm humildade, onde os maridos por si só pedem ajuda às esposas, mas como eu falei, eu acredito que essas são raras as exceções. Então, gente, eu resolvi trazer esse tema porque eu acredito em você, mulher. Eu acredito que existe um poder, existe um papel e existe uma responsabilidade sobre a sua vida que algumas vezes, para não enfrentar o problema, você acaba se tornando passiva e conivente com a situação que você vive. Mas se você é uma mulher que é forte o suficiente, corajosa o suficiente, empoderada, porém humilde em saber que precisa de ajuda, e ajuda que talvez em conhecimento, em saber que não sabe de tudo e por isso está aqui, por isso me acompanha, por isso vai maratonar todos os vídeos que eu deixo aqui, porque todos eles são um tijolinho para a construção dessa riqueza, dessa prosperidade que eu quero que você tenha em sua casa. Então, você é essa mulher? Você é a mulher que você diz, Germana, eu estou disposta a enfrentar o problema, que eu sei que não é fácil. Eu estou aqui porque eu sei que não é fácil o machismo financeiro. Eu vivi na pele, eu sei as consequências desse machismo. Eu sei o que é você querer algo mais e estar acorrentado. E quando eu falo eu tô falando para mulheres, mas meus filhos também sabem, se você é mãe. Meus filhos sabem o que eles viveram, o que eles vivem hoje. E se Deus quiser, o que eles viverão no futuro. E está sobre mim, por incrível que pareça, a gratidão. Você é essa mulher, você quer receber a gratidão dos seus filhos, você quer olhar assim e dizer, nossa, chegamos até aqui, estamos onde estamos porque eu tomei a responsabilidade, eu parei de ser passiva e fui enfrentar o problema, fui resolver, busquei conhecimento para resolver o problema. Você é essa mulher? Então fica nesse vídeo que eu quero falar mais sobre esse assunto, que muita gente evita falar, não querem se expor. Gente, quando eu abri para me tornar uma profissional na área, porque eu entendo que existe um propósito na vida da gente, né? E assim, eu não acredito que tudo que eu passei foi só porque Deus resolveu me causar dor. Não, eu acredito que tudo que eu passei, toda dor que eu passei, ele me forjou, me tornou forte para que eu pudesse ter autoridade para falar sobre esse assunto. Eu não estou falando especificamente só do machismo, eu estou falando sobre finanças, eu estou falando sobre casamento. Eu passei 10 anos da minha vida sob esse problema, sob o machismo. 10 anos da minha vida. E nem eu sabia que eu tinha tamanha habilidade. Deus me deu uma inteligência financeira. É claro, gente, que eu buscava, assim, Deus não caiu do céu. Existe o dom? Existe. Talvez eu também tivesse algum dom. Mas eu me alimentei muito de informação sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimento. Eu gosto de adquirir conhecimento, eu gosto de ler livros, eu gosto de assistir vídeos que agreguem alguma coisa em minha vida. Não fico só gastando meu tempo com coisas fúteis, com fofoca, com essas coisas na internet. Não, eu gosto de buscar conhecimento. E eu acredito que isso foi construindo uma mentalidade, foi construindo uma estrutura que nem eu sabia que existia, e eu só tive consciência quando eu fiquei de cara com um problema financeiro na minha casa. E tudo isso eu acredito que foi a permissão de Deus para que eu
enxergar, não só eu, tá, gente? Eu não estou aqui porque, eu decidi falar sobre a minha vida. Não, não foi bem assim. Eu estou aqui porque, inclusive, sim, foi um processo para eu aceitar estar aqui. Eu teria que me expor para estar aqui. Eu não ia estar contando mentiras para vocês. Eu realmente queria contar o que aconteceu comigo, contar a minha história, para que vocês entendam que não é teoria, é o que eu vivi, é o que eu senti, foram os desafios que eu passei. E quando amigos próximos viram, e quando eu falo próximos, é que nos conheceram antes do problema e nos conheceram meses depois do problema. E quando eles viram tudo isso acontecer e nossa vida mudar, eles chegaram para mim, inclusive assim, é uma querida da igreja, que olhou para mim e disse: minha irmã, você precisa trabalhar com isso. As pessoas não sabem do que você sabe. E eu achei que tudo que eu sabia era óbvio. Sabe quando você sabe que é óbvio? E que aquilo não seria algo que iria mudar a vida de ninguém? E quando ela falou isso, a gente estava na presença de um grupo de pessoas, um dos casais já disse assim: e nós vamos ser os primeiros alunos quando você começar a ensinar o que você sabe. Então, quando ela falou isso, eu saí correndo e fui procurar alunos e fui me expor aqui na internet. Não, gente, foi todo um processo. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que falar. Eu ia ter que falar das minhas dores, eu ia ter que expor meu marido. Inclusive, antes de estar aqui, nós conversamos. Como é que você se sente? Eu posso falar do que eu vivia? Não, claro que pode, tá superado e tal, é verdade. Então, tudo que eu me disponho a falar aqui para vocês, ensinar a vocês, foi o que eu vivi, foi o que eu aprendi, tanto nas lutas da vida, como, é claro que posteriormente eu fui me profissionalizar na área da educação financeira. Então, esse é um assunto que, apesar de ser polêmico, e muitas mulheres não querem se expor, como eu tinha uma amiga, que eu vou contar a história para vocês aqui no vídeo, que vivia isso dentro de casa e eu sequer imaginava. Porque o caso dela era bem diferente do meu. E vocês vão já conhecer o caso dela. Então, é difícil. Se você é como eu, que sonha alto, que tem metas ousadas, que decide sair do lugar que você está, que não se acomoda, talvez essa seja a palavra, não se acomoda e quer sempre construir conforto, qualidade de vida para você e para sua família, e você se sente aprisionada, como eu me sentia, embarreirada, como a gente fala aqui na nossa região, você não consegue ver sua vida sair do lugar, é porque possivelmente você está vivendo isso dentro da sua casa. O machismo, e isso nos impede de prosperar, nos impede de construir riqueza, e infelizmente, se você não enfrentar esse problema, você não vai ficar rica. Não vai ficar rica, gente. Não tem como você ser casada e dizer assim: não, eu vou ficar rica sozinha e meu marido... Das duas, ou você fica rica ou você fica casada. De verdade, gente, não tem como, porque vai causar briga, porque vai causar desalinhamento. Não tem como. Isso é fato, isso é um dado. Os problemas financeiros, ele é a segunda causa, está em segundo lugar como causa de divórcio no Brasil, gente. Segunda causa. Inclusive eu, sinceramente, para enfrentar esse problema, sabe o que era que eu pensava? Eu dizia assim: Deus, tô cansada de discutir. Eu não vou mais tocar nesse assunto. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu. Eu vou chegar onde eu quero chegar sozinha. Sozinha eu vou fazer aqui, vou construir e tal, e vou deixar ele pra lá. Eu vou viver, vou deixar ele pra lá, porque eu vou acabar meu casamento, vou viver nessa discussão, porque a pessoa simplesmente não quer abrir as contas, não quer unir isso aqui, não quer mostrar números. E eu tinha essa cabeça de que se eu parasse de falar sobre o assunto, eu iria ter paz. Se eu começasse a ganhar dinheiro o suficiente para construir aquilo que eu almejava,
eu iria parar de discutir. Mas eu confesso a vocês que talvez eu fosse era me separar se eu conquistasse. Por quê? Porque eu ia olhar para ele e ia dizer todo o esforço, toda a lágrima que eu tive que derramar aqui e você sequer fez parte. Então nós somos seres humanos, gente. Será mesmo? É tão diferente, né? Quando você diz, une as forças e diz, vamos juntos construir. O mérito é nosso. Cada um tem um tijolinho ali. Mas imagina quando um tem, deixa sobrepor essa vaidade, dizer o mérito é meu, eu só cheguei onde cheguei por causa disso e tal, tal. Daqui a pouco aquele casamento ele vai ser descartado. É por isso que eu falo sobre unir as finanças. E às vezes você nem tem finanças como eu não tinha para unir. Mas você une as habilidades. Você tem uma, seu marido tem outra. Aqui em casa, meu marido, ele é um provedor nato. Gente, meu marido não é preguiçoso. Meu marido trabalha, ele é enfermeiro. Ele trabalha 36 horas seguidas. Aí dorme em casa, passa o dia em casa, daqui a pouco dá mais plantão. Então ele realmente trabalha muito, passa muito pouco tempo em casa. E eu sei o quanto que ele é esforçado, o quanto que ele é provedor. Mas ele é um péssimo gestor. Ele trabalhava e nunca tinha dinheiro para nada. A gente discutia porque 15 anos de casado, vamos fazer uma viagem de lua de mel? Não posso, não tenho dinheiro. Você pensa que eu sou rico. E isso me causava várias dores. Nos causava, enquanto marido e mulher, muitos distanciamentos, muitas desavenças. Entende como é profundo esse assunto? E às vezes, como eu falei, você não precisa unir as finanças. Você apenas precisa unir as habilidades. Ele tinha uma habilidade. Ele permanece, ele tem habilidade com números, de olhar qual o investimento que está no momento rendendo mais. Ele tem essa habilidade com esses cálculos, com número. A minha habilidade já é diferente. Gosto de fazer investimento? Gosto, mas eu gosto de saber qual é o melhor momento de comprar, entende? E por ele não, caiu um pouco em compra. Não, peraí. É igual a qualquer outro empreendimento, qualquer outra venda. Quanto mais barato eu compro, mais lucro eu vou ter. Então são habilidades diferentes. Quando a gente une essas habilidades, gente, o céu é o limite. O céu é o limite. Eu vou dar o exemplo de um casal que eu atendi, né? Que foram meus alunos, um casal maravilhoso, que a mulher era super organizada, a esposa muito organizada. E o marido era super bagunçado, mas também era um negociador nato. Meu marido não é negociador, ele é trabalhador. Esse era negociador, além de trabalhador. Então ele era do negócio, sabe? Compra isso, vende aquilo. Sabe aquele jogo do negócio? Pronto, eles tinham essa habilidade. Mas era um descontrole total, não sabia quanto entra, não sabia quanto saía, e insistia nesse machismo de não trazer a mulher para participar da gestão daquela empresa que ele tinha, da gestão do dinheiro dele, já que ele era desorganizado. E quando eu falo do dinheiro dele, é do dinheiro que ele provia, tá, gente? Que o dinheiro não é meu nem é dele, é nosso. Mas que era do só dele, vamos dizer assim, né? Da provisão dele, da parte dele. Então, eu disse a eles, gente, vocês têm características extremamente diferentes. Porém, se vocês unirem essas características, o céu é o limite para vocês. Vocês precisam unir essas habilidades diferentes, porque vocês vão chegar muito longe e muito rápido, uma vez que está ali, potencializado pelo poder dos dois. Eu sei que existe um poder por trás dessa unidade, mas existe uma dificuldade que é quebrar, que é como quebrar esse machismo dos homens em nossa casa, né? Dos maridos em nossa casa. Existem dois casos, né? Existem dois casos que você talvez se identifique em um deles, que é o meu, como eu falei, onde eu era dependente do meu marido. Não era uma dependência de, tipo assim, salão,
enfim, uma dependência de estar pedindo tudo, sabe, gente? Quando eu falo machismo machista que eu tinha, né, que meu marido era em casa machista financeiro, não é que ele me privava de nada, até porque assim, eu sempre fui também de vender minhas coisinhas, de ter meu empreendimento ali, eu sempre fui muito proativa. Então, apesar de ter muitos afazeres em casa, eu também sempre fui de fazer ali alguma coisa para eu ter meu próprio dinheiro, já que ele não compartilhava comigo nenhum número. Eu tinha acesso sim a um cartão de crédito, ele me dava um cartão de crédito com limite alto, mas gente, eu sempre tive consciência, cartão de crédito não é dinheiro. Como eu vou sair gastando um cartão de crédito se eu não sei se ele tem dinheiro para pagar? E se era algo muito grande, como uma viagem, trocar um carro, fazer uma reforma na casa, colocar uma piscina na casa, eu precisava dele, porque eu não ganhava tão bem para fazer isso. E é nisso aí que eu falo que eu vivi o machismo dentro de casa. Porque eu não conseguia participar, eu não conseguia planejar, eu não conseguia fazer um levantamento do orçamento porque eu não tinha acesso a números. Eu tinha acesso, como eu falei, a um cartão de crédito, eu tinha ali meu dinheirinho para comprar minhas coisas, minha roupa, um lanche para os meninos, ir num salão, mas eu não tinha a participação em determinadas coisas da casa, né, na gestão da casa, na gestão do montante maior, inclusive. E existe o caso de uma amiga que eu falei no começo do vídeo, onde ela é sim a provedora principal, eu tenho quase certeza disso, tá, gente? Ela não me abriu os mas pelo que eu vejo deles, ela é a provedora principal. Porém, o marido é quem domina tudo. É o marido que domina e ela externou isso, sabe? Eu não sabia, como eu falei pra vocês, eu não sabia que era dessa forma na casa dela. E ela falou, eu não consigo ter acesso, eu sei, inclusive eu me preocupo com o meu futuro. Eu ouvi da boca dela, Germana, eu me preocupo com o meu futuro, porque olha, eu já tenho 40 e poucos anos, eu não tenho nenhum investimento, eu não construí nada e tal, e eu sei que a gente tem alguns empréstimos, mas fulano, né, o esposo não deixa eu participar, não deixa eu saber como é que tá e tal. E ela veio buscar ajuda, né, mas eu infelizmente, gente, eu não posso ajudar enquanto a pessoa não estiver disposta a fazer o que precisa ser feito. Porque esse marido dizia que ela não tinha tempo, que ela não ia saber, porque como ela passava mais tempo fora, né, ela era essa pessoa que passa mais tempo fora do que participa das coisas da casa, ele usava essa desculpa de que ela não ia conseguir, que ela não ia ter tempo, que tal, e ela não participava, não sei hoje, né, não participava nem das decisões da casa, da gestão financeira da casa, como da empresa que eles têm. Então ele não permitia que ela estivesse ali participando e vendo os números, quanto entra, quanto sai, porque ele dizia que ela não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E a fala dela foi que preferia deixar como está. Eu queria muito ajudar, mas toda vez que eu toco no assunto é uma briga e a gente tá tão bem. E a pergunta é, gente, será se tá tão bem? Eu também vivia bem. Quem via de fora não sabia o que eu passava em casa. Nem entendia determinadas falas minhas, porque não imaginava o que eu de fato passava em casa. Não imaginava o que eu sabia. Não imaginava que se eu participasse daquelas finanças com o tanto de emprego que meu marido tinha, o tanto que ele trabalhava, eu sabia que era possível tudo aquilo que eu queria. E quando eu falo que eu queria, não é para minha vida individual, é que eu queria para nossa família, como uma viagem que eu já falei aqui no canal, para levar meus filhos para Orlando. E que ele dizia que era impossível levar. Mas eu sabia que se eu tivesse o acesso aos números, eu ia fazer com que desse para fazer, desse para realizar. Porque por trás, gente, de tudo existe um planejamento, inclusive isso é bíblico, mas esse é assunto para outro vídeo. Existe um planejamento, não é que eu vou dizer, vou para Orlando, vou arrumar minha mala, no final do ano eu vou, aqui em dezembro, novembro eu vou. Não é assim, existe um planejamento, existe uma organização.
E eu sabia que seria possível desde que eu participasse dos números, eu participasse daquela gestão. Então, existe esses dois casos, onde você não é a provedora principal, é de certa forma dependente como eu, e existe o caso dessa minha amiga que ela sim também era provedora, mas nos dois casos o resultado é o mesmo, gente. As consequências são as mesmas. Se você decide permanecer na passividade do problema e dizer, ah não, eu vou ficar aqui porque eu tô bem, porque se eu falar no assunto vai gerar discussão, porque vai ter consequência, a gente vai brigar. Gente, consequência pior é você continuar com isso, com esse problema, com esse machismo dentro de casa. Porque existe consequência emocional, e como eu falei no começo do vídeo, eu vivi isso. Não me sentia amada, a minha autoestima era lá embaixo. Eu confesso a vocês que às vezes eu sentia, inclusive, que eu era apenas uma serva, porque como eu falei, eu limpava a casa, roupa, comida, meu marido chegava, tinha comida feita, tinha mesa posta, cuidava dos filhos. E na hora que eu queria construir algo, realizar algo que eu sonhava, a resposta era não, não posso, não sou rico. Então eu tinha hora que eu me sentia que eu era apenas usada como uma serva. Acredita que eu cheguei a esse ponto? Eu não sei se você vai se identificar com essa fala. Não me sentia amada porque dizia, vamos passar a lua de mel em tal lugar. Não, você é doida, não posso, não sou rico, não sei o quê. Sempre a mesma fala, gente. E isso fazia o quê? E a consequência conjugal? Distanciamento. Distanciamento. Por mais que a gente não tivesse o tempo todo brigando, as pessoas vendo esse distanciamento, mas intimamente e subconscientemente a gente estava se distanciando. A gente não tinha unidade, a gente não tinha planos juntos, a gente não tinha metas juntos. Coisa que hoje a gente tem. E consequências devastadoras também patrimoniais. Vocês estão pensando que não tem consequência patrimonial? Existem homens que não têm habilidade para gerir essas finanças, que entram em endividamento, que daqui a pouco tem que ir o carro para pagar a conta, a casa. Na minha casa, por exemplo, se eu não tivesse intervido naquele momento, possivelmente teria tido perca patrimonial na minha casa, já que meu marido já tinha feito empréstimos. Já tinha comprometido parte da sua renda com empréstimos. Por quê? Porque ele achava que ele conseguia não só prover, mas cuidar de tudo. Que esse era o papel dele. Que ele não precisava de mim, da mulher, para fazer parte e gestão desses números. Talvez por um reflexo hereditário lá da nossa descendência, lá do patriarcalismo, né? Lá da nossa origem, né? Se a gente pegar o Antigo Testamento, ele é patriarcal, mas aí Jesus vem e não é que quebra isso, mas ele já nos dá valor, ele já nos dá voz, ele já diz, ó, existe uma habilidade, existe algo, existe uma função da mulher aqui na sociedade. Então, talvez seja isso que esteja inconscientemente dentro dos homens, sabe? E eles fazem isso não para nos punir, não para nos ferir, mas porque eles acham que eles são capazes de tudo. E a verdade é que eu acho que o homem que tem essa habilidade, e aqui é gestão financeira, é organização, é planejamento, a gente não tá falando de negócios, tá? A gente está falando de gestão familiar, planejamento de gastos, planejamento para investimento, planejamento de viagem, planejamento de conquistas, orçamento familiar, controle de gastos. Eu acho que isso aqui é um papel da mulher e dificilmente você vai encontrar um homem que saiba fazer isso, que tenha habilidade em fazer isso. Então, existe isso no marido. E eu acredito que é inconsciente, que ele não faz propositalmente. E aí você vai decidir se você vai fazer como minha amiga, que prefere ficar como está, apesar de frustrada, apesar que com uma dor oculta, onde ninguém toca naquela dor, ou você vai construir riqueza no seu lar,
enfrentar esse problema, e eu vou ser redundante, enfrentar de frente esse problema e mudar a realidade da sua casa. Mudar a realidade da sua casa. Gente, esse é um problema tão grave, sabe, na sociedade como um todo, porque, como eu falei no início do vídeo, eu resolvi abrir esse assunto, né, explanar esse assunto que é polêmico, porque eu vivi isso, eu sei as dores que eu senti, e eu também sei aonde a gente estava e aonde nós estamos hoje, depois de 1 ano e alguns meses de mudança, onde já não existe mais esse problema na minha casa. Então, como eu sei do potencial que há em resolver esse problema para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, eu resolvi trazer. E não só isso, eu descobri, quando eu fui construir essa aula aqui para vocês, eu descobri que ele também pode se configurar como um crime. Vocês acreditam nisso? Existem casos, claro, que são casos extremos. Eu fui ler que existem maridos que privam até necessidades da mulher, sabe? Não dão muitas coisas, né? Não supre as necessidades da mulher. E isso pode configurar como crime contra a mulher, né? Um abuso, e entrar lá na lei, na Maria da Penha, mas que eu acredito que não é o nosso caso, né? Aqui o caso, até porque nós somos cristãs, eu acredito que seu marido também seja, não sei, mas eu acredito que não é o caso de ser esses casos extremos, e também não é o caso de levar esse assunto como ameaça. Olha, se você não fizer isso, eu vou lhe enquadrar na lei Maria da Penha. Não é isso, gente. A ideia não é essa. Não é vocês estarem ameaçando o marido de vocês em busca desse alinhamento, né? Em busca de resolver o problema. De forma nenhuma. Aqui a nossa intenção é resolver à luz da Bíblia. É resolver como Jesus resolveria. Como vocês acham que Jesus, ao ver um marido machista financeiramente, onde ele não permite que a esposa participe das coisas da casa, das decisões, das finanças, dos números, como é que Jesus agiria? Já pararam para pensar? Então, a primeira coisa que eu tenho certeza que Jesus lhe diria e faria é: perdoe. O primeiro passo, gente, como acabar com o machismo financeiro na sua casa é perdoar. Nossa, Germana, não pensei que você fosse falar sobre isso, sobre perdão, esse seu primeiro ponto, como acabar. Parece óbvio, né, gente? Mas vocês precisam perdoar inicialmente. Primeiro passo. Por quê? Porque vocês vão desarmar. Vocês, quando vocês olharem com um olhar de misericórdia e de compaixão para esse marido que tem esse comportamento, e entender que não é de forma consciente, como eu falei aqui, não é que ele queira lhe ferir, não é que ele queira lhe punir, é apenas o que talvez ele tenha visto na própria casa dele, seja o exemplo que ele recebeu de casa, ele está apenas reproduzindo. Talvez sejam essas heranças hereditárias que ele está colocando aqui em prática dentro da sua casa sem perceber, e acha que está tudo bem, que o que ele está fazendo é o certo. Então, o primeiro passo, perdoa. Perdoa, porque se tu perdoar e olhar dessa forma que eu estou te dizendo, você já vai desarmado. Você não vai com o peito inflado, você não vai para brigar, você vai para resolver. A segunda coisa é enfrentar o problema. Não adianta você querer que as coisas mudem se você não estiver disposta a fazer o que precisa ser feito para resolver. Ah, não, vou deixar como está. Já falei que existem consequências em deixar como está. Assim como também existem consequências maravilhosas de vocês mudarem. Se vocês mudarem, gente, olha, aqui na minha casa, todas as vezes que a gente conquista algo, e mesmo que seja algo besta, tá? Às vezes os meus filhos às vezes estão tão gratos que a gente vai, vamos comprar um milkshake. Antes a gente dividia milkshake, pra vocês verem como era. E aí, manhã, porque eles me chamam de manhã, tá? Eu digo, escolha o seu sabor, você o seu, tererê. Nossa, é um pra cada? É.
Isso, só isso, gente, eles já dizem, chega grato, mãe, muito obrigada, mãe, a senhora é isso. Mãe. Por quê? Porque hoje a gente tá podendo escolher cada um seu sabor e tal. Eu digo, mas quem vai pagar é o pai de vocês. Ele diz, mas é porque se não fosse a senhora, a gente ainda tava vivendo aquela vida. Então, sabe por que meus filhos hoje me veem dessa forma? São gratos a mim especificamente, por mais que hoje eu não seja a provedora principal do meu lar? Sabe por quê? Porque eles sabiam qual a vida que eles levavam antes e a vida que eles estão levando agora. Eles têm consciência. E você? Quer ser responsável por essa mudança na sua casa? Você quer receber esse elogio dos seus filhos? Porque eu confesso a vocês que existe algo que me envaidece, sabe? Assim, diz, ai Deus, obrigada, porque eles conseguem reconhecer que eu tive um papel fundamental nessa mudança de estação da nossa vida. Então, se você quer construir riqueza na sua casa, esteja disposta a enfrentar o problema. Não é de qualquer forma, tá, gente? Não é de qualquer forma, não é como eu falei, chegar e ameaçar, não é isso. Mas você precisa enfrentar, reconhecer que existe esse problema, reconhecer que você tem uma habilidade, seu marido tem outra, e se vocês unirem isso, vocês vão chegar muito mais longe, vão desbloquear, vocês vão desembarrear, como eu falei aqui no início, é aquilo que está aprisionando vocês de prosperar, tá? Não é de qualquer forma, não é brigando. E eu complemento com a terceira coisa que você tem que fazer antes de ter essa conversa difícil. Inclusive, sobre essa conversa difícil, porque eu sei sim que ela é difícil, tem um vídeo aqui no canal que é como criar um ambiente ideal para falar sobre dinheiro. São estratégias à luz da Bíblia que eu extraí da história de Esther. E antes de mais nada, vai lá assistir esse vídeo para você entender o que você precisa fazer para ter esse momento e conversar e acabar com esse machismo de uma vez por todas na sua casa, tá? E, claro, usufruir das bonanças que é quando isso acaba, gente. Quando acaba, sinceramente, é outro nível. E não é só outro nível financeiro não, tá, gente? É outro nível no casamento, na intimidade, nos planos. Ó, é incrível. E a terceira, como eu falei, coisa que você precisa fazer antes de ter, inclusive, essa conversa difícil, é ter consciência se você tem essas habilidades que eu falei para mostrar para o seu marido, entendeu? Para ter argumentos. Mas se eu fizer isso, como eu falei para vocês, eu tinha certeza que nossa vida ia mudar. Eu tinha certeza que era possível fazer a viagem que eu queria. Por quê? Porque eu sabia fazer um planejamento. Você sabe fazer um planejamento? Você sabe como fazer um orçamento familiar? Você sabe como reduzir seus gastos, você sabe se você vai conseguir identificar se o custo de vida está elevado, se não está elevado, o que é que tem que fazer. Então, antes da gente sair cobrando, a gente precisa olhar para dentro de nós e pensar, eu vou ter autoridade para falar com meu marido sobre isso, como estão as minhas finanças, eu preciso melhorar as minhas, no caso se você tem renda. Eu preciso organizar minhas próprias finanças. Como é que está o meu comportamento? Ou eu preciso aprender mais? Eu preciso, antes de mais nada, como essa minha amiga, ela veio para isso. Ela disse, eu queria aprender para eu chegar lá e falar com ele. Eu disse, amiga, o que a gente vai fazer aqui, você precisa de números. Eu não tenho como te ajudar se você não tiver números para organizar. E eu poderia até dar os instrumentos, mas ia ficar, entende que ia ficar uma coisa vaga, já que ela não tem acesso aos números. Então, se vocês querem acabar com esse machismo dentro de casa, vocês precisam olhar para dentro de si e identificar, eu tenho habilidades. Vocês também não precisam saber de tudo, tá? Depois vocês vão juntos unir essas habilidades e, quem sabe, inclusive, buscar mais informações, né? Buscar mais conhecimento para chegar mais longe. Mas,
Antes de mais nada, busque, se você não tem, nossa, Germana, eu não sei fazer um orçamento. Inclusive, vai ter um vídeo aqui no canal que é eu ensinando como fazer um orçamento financeiro familiar. Então, esse primeiro passo aqui você já vai receber de graça aqui nesse vídeo. Por quê? Porque a minha missão aqui é fazer você prosperar. E um dos passos para você prosperar é acabar com o machismo financeiro na sua casa. Às vezes você precisa também aprender sobre finanças, e eu tô trazendo isso para você aqui. Então busque conhecimento na área. Eu sei que é difícil ter essa conversa, eu sei que é difícil chegar a esse ponto de dizer assim, acabou, mas é possível, gente. Entende que é só um ego, um orgulho masculino, é algo geracional, é algo hereditário, mas Deus, ele nos fez como auxiliadoras do nosso lar. Ele nos deu habilidades diferentes do nosso marido. Vocês entendem isso? Nos deu habilidades diferentes. Hoje eu tenho minhas habilidades, meu marido tem as dele, a gente une tudo e prospera. E prospera. É impossível, gente. É impossível, se vocês sabem e botarem em prática tudo que eu tenho proposto aqui nesse canal, é impossível vocês permanecerem com a vida do jeito que vocês estão. Impossível, de verdade, é impossível. Então, eu quero que vocês tragam essa responsabilidade. Às vezes, a chave da prosperidade, a chave da riqueza, a chave da nova estação da vida de vocês, do lar de vocês, está nas suas mãos. Nas suas mãos. Ah, mas eu não tenho controle de nada. Mas está nas suas mãos, inclusive, acabar com o machismo do seu marido e passar a participar. Não é ter controle, mas é participar dessas finanças. E não de qualquer forma, gente. O desafio aqui não é você chegar impondo nada, é você contribuir de fato com o seu marido. Gente, hoje é o oposto que eu vivo. Hoje meu marido pergunta assim, eu compro no débito ou no crédito? Por quê? Porque ele viu o resultado do trabalho. Ele viu o resultado do trabalho árduo dele. Antes o dinheiro dele não dá para nada. Hoje, graças a Deus, dá pra gente realizar ações, dá pra gente fazer nossa reserva, dá pra gente construir algo maior. Então ele viu que de fato eu agrego na vida dele. Eu não tô para diminuir, eu não tô para destruir, pelo contrário, eu tô para somar, eu tô para não só somar, mas eu estou para multiplicar. Então a gente une nossas habilidades, a gente senta e vai decidir qual investimento que a gente vai fazer esse mês, quanto a gente vai tirar para investir. Entende? Não é mais aquela coisa que só ele faz ou só eu faço. Não, somos nós que fazemos. Por que então, Germano, que ele pergunta como ele deve comprar? Porque ele não tem essa expertise de saber que existe um planejamento, por exemplo, o próximo mês, se ele gastar no crédito. Ou se por exemplo, ele gasta no crédito e já está dentro do orçamento, do planejamento para o próximo mês. Então, é esse tipo de discernimento que ele não tem, é desligado. E eu acho que a maioria dos homens são assim. E é esse o brilho do casamento, essa é a mágica do casamento. É quando a gente descobre que um tem uma habilidade, o outro tem outra, a gente junta os dois e vai, gente, sem ego, sem individualidade, sem briga, inclusive. Então, assim, as bonanças são várias. Você permanecer na passividade para deixar que seu marido permaneça exercendo esse papel de machista financeiro em casa, tem consequências, dores, consequências conjugais, patrimoniais. Mas você enfrentar de forma sábia e inteligente esse problema, nossa, gente, assim, vocês vão viver um outro nível de verdade em várias áreas. Então, desafio a vocês pensarem sobre esse assunto, se vocês se identificaram. De repente, esse seja um assunto que vocês não passam, mas sabem que alguma amiga passa por isso. Compartilhe esse vídeo com essa amiga para que ela entenda. E vamos lá, eu quero reforçar isso. Não é só chegar impondo.
Existem passos a serem feitos, existe humildade da sua parte para saber que não sabe de tudo. Existem vídeos complementares aqui nesse canal que vão te ajudar a construir o ambiente certo para falar com seu marido e ter o resultado esperado, que é que ele desarme, que ele entenda, que ele lhe ouça, tá? Existem um material complementar aqui. Aqui eu só trouxe alguns passos para você acabar te mostrando os malefícios, os benefícios desse problema, o que eu vivi, mas que é possível acabar, te desafiando a enfrentar o problema com sabedoria. E assim, eu não vou ler uma passagem bíblica hoje, mas eu gostaria que vocês lessem, meditassem na história de Abigail, esposa de Nabal. Tá lá em 1 Samuel 25. É uma história onde essa mulher, ela, justamente pelo ego do seu marido, pelo orgulho masculino, aqui essa história não trata especificamente do orgulho, do machismo dentro das finanças do lar, tá, gente? Mas sim do orgulho e do ego masculino em outra situação que vocês vão descobrir na história. E essa mulher, ela foi sábia o suficiente para ir por trás do marido, que não é a proposta aqui, mas né, nem por trás, é ir na frente do marido e consertar aquilo que ele estava trazendo maldição para a casa deles, inclusive a morte para a casa e para a descendência deles. Então ela foi lá, resolveu o problema, não trouxe, acabou com essa promessa de morte sobre a casa dela e sobre a descendência dela. Então ela poupou a família dela da morte porque ela teve sabedoria enquanto o marido era insensato. Por que que eu quero que vocês reflitam? Para vocês verem como é bom ser uma mulher sábia. Para vocês verem que às vezes o nosso marido, ele vai ser orgulhoso, é claro que a história, ele até traz assim que ele era um homem mau. Às vezes nosso marido, ele não é mau, mas o orgulho dele, o ego dele nos maltrata e traz consequências, esse orgulho, nas finanças e na casa também. E às vezes nós somos essa mulher como Abigail que vamos poupar a nossa casa da escassez, das privações, vamos poupar a nossa casa da falta de prosperidade, da falta de realização. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês possam deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, que vocês se inscrevam nesse canal, participa comigo da comunidade Casadas e Ricas lá no Instagram. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.